Olá, este é o Conexão. Estamos no fim do mês de outubro e as empresas já estão contratando funcionários temporários para dar conta do movimento no mês de dezembro. O Brasil ainda tem milhões de desempregados e esta é uma oportunidade para quem está em busca de uma nova colocação. Sobre a situação da economia, o número de vagas abertas, como se comportar para conseguir a colocação e como se portar para tentar transformar esta oportunidade em algo fixo, nós vamos conversar agora com Marcelo Anache, que é coordenador do curso de Ciências Econômicas da Mackenzie, no Rio de Janeiro, e Clarissa Frossar, diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, também do Rio de Janeiro. Olá, pessoal, muito obrigada por aceitarem participar com a gente. Esse assunto é um assunto bastante interessante que realmente chama a atenção de muita gente, já que a gente está num quadro de muitos desempregados. E eu queria que a gente começasse falando um pouco de como que está esse cenário. Ano passado, as notícias eram de que não haveriam tantas vagas para trabalhos temporários. E esse ano, como é que está, Marcelo? Então, se a gente se pautar no que a Associação Brasileira diz de emprego temporário, de trabalho temporário, você tem aí uma faixa de aumento de 5,5%, né, no aumento de vagas. Se a gente olhar pelo que passa para a gente a Confederação Nacional de Comércio, esse aumento deve chegar até 10%, né, e em função justamente das vendas de final de ano, puxado principalmente pelo segmento varejo. Né, o segmento varejo tem no seu bojo, ele é puxado pelo setor de alimentos, né? Pelo supermercado, hipermercado e principalmente pelo vestuário. E Clarissa, como é que vocês estão vendo lá no RH? As empresas estão demandando? Realmente há esse aumento na demanda pelos empregos temporários? A gente sempre percebe esse segundo semestre do ano como mais positivo do que o primeiro semestre, ele é mais movimentado. E realmente existe esse cenário de desaceleração econômica, uma retomada do consumo, uma confiança das famílias nesse segundo semestre, que isso vai se refletir num aumento no consumo, gerando as vagas temporárias para o segmento varejista. É uma boa notícia, né? A gente pode fazer, dar uma pincelada de como que está o cenário? Essa questão do controle da inflação, Marcelo, realmente traz uma certa confiança, assim? É claro que a gente não está onde gostaríamos de estar, mas está um pouco mais tranquilo? Veja, primeiramente, a questão da queda da inflação foi puxada justamente pela queda do consumo, principalmente pela queda do consumo e o nível grande, quase 3 anos de recessão. Mas após passado isso, quer dizer, com a queda do preço dos alimentos, as famílias começam a ganhar um pouco de poder real de compra, né? Houve também, pelo menos durante o meio do ano, quer dizer, o bônus do FGTS também puxou um pouco esse consumo. O crédito, né? O que se espera agora é que, por exemplo, justamente o setor do comércio, o setor varejista, através do aumento desses empregos temporários, possam sustentar justamente o aumento do nível de consumo. Perfeito. A queda dos juros, que ainda na ponta ainda não representa uma queda substancial para o consumidor, também pode, ao longo do tempo, também disponibilizar um nível maior de crédito, né? Esse crédito pode estar um pouco mais, com um preço mais fácil, acessível, né? Mais fácil, né? E isso pode melhorar o nível de consumo, que é o que se espera. Então, assim, ter um bom fim de ano é bom para o início do ano seguinte ou não? É bom só para terminar o ano que a gente está, o ano corrente? Veja, no que tange a questão de você manter a questão das vagas, né, essas questões dessas vagas temporárias, que ainda vamos debater aqui durante o programa, né, às vezes você chega a 15%, 20% de mantença nessa contratação temporária. Mas depois do primeiro trimestre do ano, você tem um arrefecimento. É natural que você tenha um arrefecimento no nível do consumo, até mesmo porque esse consumo de fim de ano é uma questão de sazonalidade, né? Isso aí, já é. E olha só, como é que é para vocês lá na questão da RH? As pessoas devem estar procurando vocês bem mais durante o ano todo, mas agora para o fim do ano aparece um número maior de pessoas ou não? Então, na verdade, a gente começa a ter mais vagas, né? A oferta mais de vagas e aí a gente procura mais as pessoas. Nessa busca por pessoas, a gente começa a descobrir que tem muito mais gente procurando do que a gente até gostaria. Tem mais demanda hoje do que oferta de trabalho. Então, a gente começa a tomar essa ciência, né? Nossa, vamos ver, as vagas que tem aparecem, eu acho que esse final de ano, e como ele falou, já a queda do próximo, esse final é o que a gente contrata. Para quê? Talvez até desligue também, né? Então tem esses dois movimentos. Às vezes, assim, o saldo pode ser até 0 ou negativo.
Entendi. Mas pensando no temporário, eu acredito que tem uma expectativa de alavancar agora no final do ano. E qual que é o perfil dessas pessoas? Qual o perfil das vagas, na verdade? É uma vaga que precisa de muita qualificação, média qualificação? O que a gente vê, o trabalho temporário, ele já vai requisitar uma experiência. Ou até a falta de experiência, mas você não tem o treinamento, né? Você não tem o tempo de capacitar aquela pessoa para ela se adaptar à função. Você tem que já chegar entregando aquilo que é demandado do cargo. Então, há possibilidade para quem tem experiência prévia até de outros trabalhos temporários, já credencia, e também aquele novato que tem a disponibilidade do tempo para dedicar para o exercício daquela função. Tem energia, né? Tem vontade. E isso também é o que a gente vai... Pode ser também o primeiro emprego, né? Porque eu me lembro que essa questão de vaga temporária era muito voltada para quem era estudante, quem ainda não estava trabalhando, para se inserir no mercado de trabalho. Qual que é o perfil hoje, já que a nossa economia está numa situação assim mais complexa? Eu acredito que hoje nós temos um contingente de pessoas buscando trabalho maior e pessoas com experiência que não estão conseguindo vagas efetivas por conta da crise, por conta da alta taxa de desemprego. Então, essas pessoas também vão vir procurando emprego e batalhando com quem não tem experiência. E realmente uma vaga de temporário com quem já chega entregando com a experiência, ele tem uma vantagem competitiva nessa batalha. Marcelo, você chegou a começar a falar sobre os setores que ficam aquecidos. A gente logo pensa no setor do varejo, das lojas, né? Mas também tem o setor da hotelaria, tem também os supermercados. Esses setores também ficam aquecidos e também, esse ano, estão gerando vagas? Sim, esse setor sempre é demandado, né? Você tem o final de ano, o setor de serviços, justamente o lado da hotelaria, você vai aumentar, vai ter uma demanda extra, né? Em função de final de ano, festas, né? Você ainda tem a questão do início do ano, tem um carnaval, então você deve ter uma demanda maior. Eu acredito que isso pode melhorar principalmente aqui a questão local, principalmente da economia do Rio de Janeiro, que tem uma crise muito grande em função da dificuldade do Estado, né? O Estado não está conseguindo honrar seus pagamentos. Então, isso pode ser um aumento de arrecadação, que é o que tanto se precisa nesse momento. As pessoas ainda estão viajando, mesmo com a crise, com a recessão? As pessoas ainda fazem as viagens? Ou isso diminuiu bastante? Veja, isso com certeza caiu, né? Isso caiu porque isso passa a ser um gasto desnecessário, supérfluo, né? E as pessoas começam a ter um pouco de reticência, né? E começam a fazer justamente uma reversão, em vez de consumir mais, começam a poupar um pouco mais, a serem mais reticentes ao consumo, que também não é bom, né? Na outra ponta não é bom, mas se faz isso em função de se precaver porque que vai acontecer, né? Então começam a guardar um pouco de recursos. Eu não sei se vocês percebem isso, mas assim, os dados não são tão terríveis quanto a gente estava ouvindo há um tempo. Então, traz uma certa confiança, né? Para o empresário, você que trabalha diretamente com quem está demandando as vagas, né? Eles estão mais animados, mais reticentes, estão confiando de colocar mais pessoas? Os empregados, eu acho que eles estão um pouco reticentes. Os empresários, desculpa. Os empresários estão um pouco ainda cautelosos, vamos usar essa palavra, né? Cautelosos. O ano que vem é um ano muito de expectativa. Quem vem para presidente, é um ano eleitoral. Tem uma recuperação ainda econômica não concretizada, o PIB vai crescer mais ainda 0,5%. Então é uma coisa que ainda deixa todo mundo um pouco reticente do que vem, né? Com o pé no freio ainda, né? E agora que tem essa expectativa de queda na taxa de juros, está caindo. Então, para que eu vou investir agora? A reforma trabalhista entra em vigor em novembro. Então, está todo mundo ainda aguardando os próximos passos. Cenas do próximo capítulo. Isso, para poder fazer os movimentos mais importantes aí que a gente imagina para o próximo ano. Esse empresário que a Clarissa citou, veja, ele está olhando para a conjuntura, para a sua tomada de decisão. A conjuntura, você citou justamente uma questão que é basal, a questão da incerteza. A incerteza é muito grande em função do cenário político. Se olhar para a conjuntura macroeconômica, que a gente tem agora, só até agora, até o momento, lógico, dados até o terceiro trimestre da economia, você tem um final de ciclo de ajuste de estoque, né, que explicando isso para o telespectador significa dizer que você tem uma queda, uma retração muito grande da produção, né, muito mais forte do que a demanda. Agora você tem uma recuperação da produção, ainda em escalas pequenas, mas ela ainda acontece antes justamente da retomada da demanda. O nível de consumo começa a melhorar um pouco em função do ganho real, da queda dos preços. Isso é um ciclo, né? Isso. E aí, o que você ainda tem? Você tem a questão da confiança que a Clarissa citou, que em termos de números, né,
Se a gente pegar o IBRE, né, que tem um índice de confiança, você vai olhar lá, o índice ainda está aquém, baixo, quer dizer, está menos do que 100 pontos, que é o cenário otimista. Se olhar para a capacidade instalada da economia, está em 74, alguma coisa, abaixo dos 80 e tantos por cento, que seria um nível que a gente considera numa relação histórica de período de crescimento econômico. Quando as pessoas estão mais tranquilas para gastar, para investir, né? A gente tem uns dados que batem muito com o que vocês disseram, que a última pesquisa do SPC Brasil, juntamente com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, ouviu 1.168 empresários de todas as capitais do país e de algumas cidades do interior. E concluiu que 38% dos empresários estão confiantes de que vão superar as vendas do ano passado. A pesquisa ainda mostra que 82% dos entrevistados não vão contratar reforço extra neste ano. E deste grupo, desse último que a gente citou, 49% acreditam que o quadro atual de funcionários vai conseguir atender a demanda de fim de ano. É isso? Então, a gente estava até falando, né? Na crise, todo mundo se aperta. O empresário e o empregado, né? Os dois. Explica pra gente esse movimento, Clarissa. É um movimento interessante, mas está todo mundo temeroso ainda, cauteloso. Então, tem que fazer mais com menos. É aumentar a produtividade, o perfil do profissional que você tem hoje é conversar e falar, vamos junto, porque a gente precisa dar conta, porque não sabemos como é que vai ser. Como é que eu cresço esse ano, se ano que vem eu vou ter que reduzir? Entendi. Então, é melhor a gente ter cautela nos movimentos, mas fazer bonito com quem está hoje no time. Mas para quem está desempregado, Clarissa, qual que seria a dica que você daria para ele se destacar e conseguir uma vaga temporária? Quem está desempregado e precisa arrumar um trabalho, eu acredito que tem que se colocar muito predisposto. Eu estou buscando uma oportunidade de trabalho. Se ela é efetiva, se ela é temporária, a gente realmente tem que encarar o temporário como uma vaga, né? É uma oportunidade de trabalho. Ali eu vou ter a chance de me mostrar profissionalmente. Então, Entendi. eu vou dar o meu melhor. Isso começa também na entrevista, né? Claro. Acho que depende muito da postura do candidato na entrevista. Olha, eu quero trabalhar. Confia em mim que eu quero trabalhar, Uma vaga temporária é talvez uma futura definitiva. E você conhece pessoas, você cria uma rede que vai conspirar para abrir novas oportunidades de trabalho para você no futuro. E o mais importante é você fazer bem feito, com responsabilidade, cumprindo aquilo que é esperado, atendendo ou até superando as expectativas daquele que está te contratando. Porque isso, com certeza, só cria impacto positivo para a tua trajetória profissional. Ótimo, a gente vai voltar a dar mais algumas Perfeito. dicas sobre a postura, né? O que falar, o que fazer, como se portar. Mas agora eu vou falar só um pouquinho sobre a questão do consumo. Agora falando sobre o consumo para o fim do ano, né? Segundo estimativa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, há uma previsão de alta de 4,3% nas vendas de fim de ano. Esta previsão está baseada em 3 aspectos que a Confederação vê no cenário brasileiro: o controle da inflação, a retomada gradual do emprego e a confiança das famílias. Estas compras vão poder movimentar 34,3 bilhões de reais até dezembro. É mais ou menos isso que se espera, Marcelo, esse aumento? Se a gente olhar um pouquinho para trás, quer dizer, os últimos 4 meses o setor varejista já cresceu 10%, né? O que se espera agora é justamente em função da sazonalidade que ele continue, né? Por exemplo, se você olhar geralmente dezembro em relação ao mês anterior, o setor cresce 80% a mais, né? Em função dessa sazonalidade. Mas, de qualquer maneira, como a Clarissa vinha colocando aqui, a questão do empresário é que ele ainda está em muito passo de espera. Né? Todo mundo se entreolhando e será que realmente eu tomo uma decisão agora? Porque em 2018 eu tenho eleição. Então, a incerteza política e toda essa conturbação que a gente está cansado de ver na televisão e os outros meios de comunicação, ela continua muito grande. E essa incerteza política, ela contamina a economia, não tenha dúvida, porque os agentes, enfim, os empresários, eles ficam em compasso de espera. Daí a importância, por exemplo, de se dar oportunidade para projetos de investimento. Sim, esses projetos de investimento, nesse momento, ficam engavetados no que tange ao investimento público, que nós, inclusive lá do Mackenzie Rio, nós, professores da economia, acreditamos que o governo tem esse papel importantíssimo e preponderante dentro da economia. E a liberação agora que a gente teve de FGTS e de PIS, ajuda de alguma forma? Tem um impacto na economia?
Tem, mas de qualquer maneira por um determinado período, né? Ainda tem, logicamente, a gente pode dizer que um pedaço do que foi conquistado em termos de bônus do FGTS também foi usado para amortizar dívidas, né? Mas de qualquer maneira, quando você amortiva a dívida, você libera o teu orçamento, ou libera um pouco da questão do crédito para você. Fazer novas dívidas, não pode, né? Mas normalmente é o que a gente faz, né? A gente paga a dívida e faz novas, né? Então veja, quer dizer, talvez o setor privado, no sentido das privatizações, mas isso já está com passo de espera, né? Essas privatizações para justamente retomar a economia, porque você tem, vamos dizer assim, sinais de externalidades, que a gente chama. O que são esses sinais? Essas externalidades, sim, né? Através das privatizações, se realmente acontecessem da maneira como se tinha esperado, você tinha aumento de arrecadação e, ao mesmo tempo, também uma melhora nos ganhos de produtividade. Né? Mas, veja, o setor privado, ele não aposta. Nesse momento, ele não aposta. Ele espera. E agora, chegando no fim do ano, a gente recebe um dinheirinho e tal. É melhor esperar ainda, né, Marcelo? Melhor segurar um pouco esse dinheiro, né? Não, veja, já que estamos diante de tanta instabilidade, acho que não é o momento de ficar comprando presente para todo mundo, ou é? Como é que tá? Porque janeiro, né, e fevereiro, dezembro e janeiro são meses de gastos bem potentes. Eu acho que o importante é quem tem dívidas, e essas dívidas vão sangrando em termos de taxa de juros e cobranças extras, que você amortiza essas dívidas. Né? Se não houver dívidas e houver a possibilidade dentro do seu orçamento do gasto com presente, eu acho que deve se gastar com presente, com uma viagem, mas não pode deixar para trás as responsabilidades. E lembrar que mais à frente você tem todos aqueles encargos de início de ano, imposto predial, né? A questão do colégio das crianças, enfim, todos esses gastos chegam lá no início do ano. Quem tem automóvel vai gastar com o seu IPVA e por aí vai. Então, a vida não acaba em dezembro. Né? Vamos voltar sobre a questão das dicas dos trabalhadores temporários. A gente já viu como é que está. Há uma possibilidade de melhora, há uma possibilidade de maior número de vagas. Como se preparar? Você já falou que é preciso chegar com uma postura de quero muito trabalhar. Eu quero essa oportunidade, eu estou com disposição para trabalhar e estou encarando esse trabalho temporário como se fosse uma oportunidade para eu torná-la efetiva, definitiva, mesmo que não seja. Numa próxima oportunidade eu vou mostrar o meu valor, até posso convencer o empregador a fazer uma troca oportuna de um empregado que já está com ele hoje, mas que ele quer melhorar o perfil profissional desse empregado. Ele quer alguém que possa entregar até mais, né? Então, se colocar no jogo como se fosse o titular, não como se fosse o reserva. E aí, para quem conseguiu essa vaga, também vale essa postura, né? O que eu acho que é muito, muito importante? Se mostrar disponível para fazer não só o seu, mas como atuar também de forma colaborativa com os demais. Essa questão da colaboração, nesse momento que nós tivemos redução, né, de empregados, do quadro de funcionários ou do quadro de empregados, é importantíssima. Então, eu acabei o meu, mas eu posso contribuir com o seu, posso te ajudar. Então, essa questão é muito observada. A pontualidade, né, não faltar, né, a questão de você estar sempre lá presente, de você corresponder àquilo que é esperado, de você entregar com qualidade e até superando as expectativas do seu empregador. Para o próximo, eu li que ano passado começamos o ano de 2016 para 2017 com alto número de demissões. Existe uma previsão disso? Como é que vocês estão encarando? Qual que é a previsão do início do ano que vem? Existe uma alta possibilidade desses trabalhos temporários se tornarem fixos, se tornarem... O Marcelo até colocou um índice de 20%, 15% a 20% normalmente. Existe um aproveitamento, realmente, alguns setores acabam esticando um pouco mais essa sazonalidade e ficando com um contingente maior de mão de obra, mas não é a regra. A regra, realmente, a gente começa um ano bem morno, né? É como se a gente aquecesse ao máximo até dezembro e janeiro começa em todos os setores já ter uma queda. Tem as férias, a maioria das pessoas estão de férias, já é um mês, né, que já tem uma queda, sabe, de produtividade realmente. Então, começando logo depois, lembra? O ano começa logo depois do carnaval. Então, eu acredito que existe uma queda bem acentuada no início para depois ir retomando. Você concorda, Marcelo? Sim, uma parte do varejo
especificamente sim, dá uma retração, mas uma parte não, uma parte continua, tem os serviços, tem o mês de férias. Pô, tem serviço atrelado. Essa sazonalidade, ela estica às vezes um pouco, quer dizer, essa contratação pode ficar um pouco mais de tempo, né, até perto do carnaval. Eu penso que talvez até o setor de turismo e hotelaria deva ficar mais tempo, né? Quanto tempo, mais ou menos? O carnaval. Porque tem até o carnaval, né? Que vai ser fevereiro, né? Meados de fevereiro no próximo ano. Mais pro fim, Eu acredito que... Então, existe essa possibilidade de continuar um tempo ainda. Como é que vocês veem, como é que os empresários se preparam para esse primeiro momento do ano? Assim, há um planejamento para poder encarar, porque um janeiro nas vendas a varejo é um janeiro bem morto, né? É o mês das trocas, né? Os empresários, eles se preparam, Marcelo? Você vê uma preparação? Como é que eles fazem isso? Sim, normalmente eles já têm, vamos dizer assim, uma prévia histórica de movimentos em que faz eles justamente já, vamos dizer assim, dosar o seu nível de estoques, sabendo que ali na frente ele tem tem uma queda, né, que é natural no início do ano. Se a gente estiver falando, por exemplo, de vestuário, né, o vestuário vai acelerar, né, suas vendas muito, acelera demais mesmo. Em dezembro. E aí, quando chega no início do ano, cai. Então ele já está mais ou menos escalonado com o seu estoque e o seu, vamos dizer assim, o seu corpo de funcionários, justamente para poder a previsibilidade mesmo, isso é um planejamento. E como que está a economia para o início do ano que vem? Assim, a gente vai continuar nessa lentamente, mas subindo? Como é que está assim, a previsão para o início do ano que vem? As expectativas são de melhoras, mas melhoras muito graduais, né? Bem devagar. Muito graduais. Bem devagar. Por quê? Porque, eu vou repetir aqui, 2018 é ano eleitoral, né? Então a tendência é realmente de uma melhor... Sim, os indicadores, né? O panorama macroeconômico, os indicadores apontam, né? As expectativas apontam para melhoria em todos os indicadores do PIB, né? No que se relaciona à oferta, à demanda, enfim, um crescimento do consumo, um crescimento do setor da agropecuária, um crescimento do investimento ainda que paulatino, mas todos esses indicadores mostram uma melhoria, mas ainda uma melhoria... Muito pouco, né? Ainda significativa. Né? Tem uma expectativa de 2018 de 2,6, o que é uma expectativa bastante... elevada. Hoje, bastante otimista. Otimista, essa é a palavra que eu estava querendo saber. É mais otimista o ano de 2018, mas ainda com o pé no freio, né? Pé no freio por causa do momento político e a gente da incerteza eleitoral. Né? Clarissa, a gente já está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que a gente falasse uma questão que eu acho que às vezes as pessoas não pensam. A forma como elas encaram o trabalho temporário, tudo bem, pode não se tornar um trabalho fixo, mas é uma experiência que vale para o currículo, né? Vale muito. A gente até diz que a própria relação trabalhista está sofrendo os impactos, né? Até a reforma trabalhista que vai ser agora em novembro, realmente vai entrar em vigor. E isso está gerando no mercado até a possibilidade de ter outros tipos de relações de trabalho. Podem ser o que a gente chama das corridas curtas. Você trabalhar por projeto, você trabalhar por uma demanda específica, trabalhar para setores dentro dessa sazonalidade. Então, o trabalho temporário ele é um trabalho com... o que a gente chama, né? Você tem todos os ganhos pertinentes àquele período, te credencia para você colocar no currículo a experiência. O trabalhador temporário, se você pensar ele ao longo do tempo, ele tem que vivenciar diversas culturas, né? Então ele ganha um traquejo que aquele empregador que está numa única empresa, numa única organização, acaba não ganhando. Uma flexibilidade maior, né? Óbvio, ele tem que se adaptar a diversas outras, né? A cada ano numa empresa, numa organização, num trabalho, num tipo. Tem seu valor. Então, acho que o grande mote que a gente tem que dizer é que realmente o trabalho temporário, além de quebrar o galho, né, para te dar um ganho extra, dar um ganho extra, também tem o seu valor, te deixa credenciado. Acho que é uma boa palavra, credenciado. Gente, infelizmente nosso tempo já está acabando. É rápido, né? A gente fala que 25 minutos passam rápido e passam mesmo. Eu agradeço mesmo pela participação de vocês, pelas informações. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!